Todos conhecem aquele ditado: de boa intenção o inferno está cheio, não é? Por que se diz isso? Por que esse ditado foi criado? Porque ele aponta para uma diferença entre a intenção e a ação. Nem sempre as ações das pessoas estão alinhadas com as suas intenções. A pessoa pode ter uma boa intenção e fazer algo que vai contradizer ou ter um resultado contrário da sua intenção. A minha intenção foi a melhor, eu só quis ajudar, mas às vezes atrapalhou, né? A sogra, famosamente, quando interfere no casamento do filho, tem a melhor das intenções. A melhor, é o meu filho, eu quero o melhor para ele. Eu vou falar com a minha nora que não é assim que se trata o meu filho. E daí nasce a famosa reputação da sogra, a inimiga número 1 da nora, não é? Pois é, mas a intenção está correta, porém as ações muitas vezes atrapalham, têm o resultado oposto, contrário do que ela queria. Então não adianta você ter boas intenções. Você realmente tem que julgar a si mesmo pelas suas ações. Preste atenção. Não se julgue pelas suas intenções. Julgue-se pelas suas ações. Porque é o que você faz que você é, na verdade. É o que a gente faz que a gente é. E a gente é o que a gente faz. Aliás, julgar alguém pelo que faz é algo que nós sabemos fazer muito bem, só que no caso dos outros. Nós costumamos julgar os outros pelo que eles fazem, mas julgar a nós mesmos pelas nossas intenções. Não é? Você não pode ver o coração das pessoas, então você só as julga pelo que elas fazem. Então, você fez isso. Ah, mas eu não queria. Você não queria, mas você fez. Então, a gente sabe muito bem julgar os outros pelo que eles fazem. Mas quando o julgamento é de nós mesmos, então, como nós temos conhecimento das nossas intenções, a gente tenta diminuir a importância do que a gente faz e exaltar a importância do que a gente pretende. Então, a gente tem um julgamento meio enviesado de nós mesmos, que não é o correto. Porque se você vai a um tribunal, você também não vai ser julgado pelas suas intenções. Você vai ser julgado pelas provas, pelo que foi feito, pelo que aconteceu, pelos fatos. Então isso é muito importante porque o apóstolo Paulo falou famosamente lá em Romanos capítulo 7, ele falando dessa guerra que existe muitas vezes entre a intenção e a ação, ele falou assim, preste muita atenção. Ele disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele falava desta guerra, deste conflito entre as intenções e as ações, que é um conflito que todos nós passamos. E a nossa guerra é exatamente alinhar estes dois. É colocar as intenções no lugar certo e segui-las com as ações correspondentes. Então, você ama o seu marido, a sua esposa. Então, se o seu amor é real, genuíno, o que é que você vai fazer? Você não vai fazer o que você sente. Você não vai fazer o que você sente, você vai fazer aquilo que corresponde a este amor, porque às vezes você ama, mas você não sente vontade de levantar e pegar o copo d'água para o marido, para a esposa, porque você já está acomodado na cama, você não sente vontade de fazer isso. A sua vontade é falar, pô, levanta você, vai lá e pega. Acabei de deitar. Essa é a sua vontade. Mas, se as suas intenções estiverem alinhadas com as suas ações, você vai fazer um pequeno esforço, vai levantar lá, vai trazer o copo d'água. Você, ao invés de retrucar para ganhar a briga, você vai respirar fundo e dizer, tá bom, meu amor, tá bom, então fica assim, seja feito assim. Então as ações elas têm que estar alinhadas com as suas intenções.
E o mesmo diz respeito a Deus. Quantas pessoas, por exemplo, eu acho que na área que isso mais se expressa é na área espiritual, na área da fé, porque quando a gente fala de intenção e desalinhada com as ações, poxa, a Bíblia diz que o próprio diabo crê em Deus. Como é que você pode entender isso? O próprio diabo, os próprios demônios creem em Deus, mas são demônios. Eu acho que esse é o extremo daquilo que nós estamos falando aqui. Uma coisa é a pessoa ter algo dentro dela, outra coisa é o que ela exterioriza com as suas atitudes. E muita gente tem essa fé igual a dos demônios. A fé que diz que crê em Deus com a boca, crê em Deus com as intenções. Se alguém perguntar, você crê em Deus? Creio. Você quer ir para o céu? Quero. Você acredita que a palavra de Deus é a verdade? Acredito. Ela fala tudo isso. E genuinamente ela acredita que ela acredita. Ela acredita que ela acredita. Ela crê que ela crê. Ela está convencida que a fé dela é real, que de fato ela crê em Deus. Mas quando se olha, se observa as atitudes da pessoa, vamos ver então se as atitudes dela correspondem à fé que ela diz que tem. Aí a coisa começa a pegar. Porque a pessoa diz que crê em Deus, mas guarda mágoa, por exemplo. Ela guarda mágoa. Quando Deus fala claramente que se nós queremos ser perdoados, nós temos que perdoar. Então, a pessoa já começa a variar daquilo que ela diz que crê. Ela diz que crê em Deus, mas vive ansiosa, vive preocupada, vive com medo, quando a fé diz que o amanhã pertence a Deus. Eu vivo o hoje, eu confio nele hoje, eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o resto ele vai acrescentar na minha vida. Eu não devo viver ansioso, mas a pessoa está ansiosa o tempo todo. Então as atitudes dela não correspondem com a fé que ela diz que tem. Então, muita atenção, porque talvez aí está a razão desta desconexão, esse desequilíbrio, esse desalinhamento que existe dentro de você. Você é uma pessoa dividida, uma pessoa que ora você está bem, ora você está mal, ora você tem uma atitude boa, um bom comportamento, ora você se surpreende e surpreende todo mundo ao seu redor, porque as pessoas ficam assustadas falando: o que deu nela? O que deu nele? Poxa, ele estava tão bravo, ela estava tão assim. Você é uma pessoa assim dividida, que nunca está em paz consigo mesma, nunca está estável na sua própria condição, tendo que tomar um remédio para acalmar, depois toma um remédio para ficar acordado. Você está sempre nessa situação de tormento. Por quê? Porque você não está alinhado entre as suas intenções e as suas ações. Então, avalie as suas intenções em primeiro lugar. O que é que você realmente quer? O que é que você realmente deseja? Isso é bom? Isso é digno? Isso é correto? Quais as suas intenções? Porque às vezes o erro já está na intenção. Às vezes a intenção já é ruim. Então, às vezes você tem que reparar a sua vida a partir das intenções. Você tem intenção de puxar o tapete de alguém, você tem intenção de que alguém se dê mal, um desejo de vingança, uma inveja, você tem uma intenção ruim. Então, às vezes a sua própria intenção já tem que ser reparada. E se a intenção for boa, estiver saudável, então quais são as ações que você está tendo relativas a essas intenções? Elas apoiam, elas promovem, avançam as suas intenções, ou elas estão dizendo o contrário e você está mentindo para si mesmo? Nem sempre as intenções estão alinhadas com as ações. E aí está a razão do fracasso de muita gente. Corrija isso e a sua vida terá mais sucesso. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!